Boa tarde, turma de Fisiologia. Meu nome é Fabiana. Meu grupo é o grupo 1, discentes Antônio, Fabiana, Karine e Lucas. Docente Wagner de Fátima Pereira, disciplina Fisiologia. Hoje vou falar um pouco sobre as gônadas masculinas. Sistema reprodutor masculino. A espermatogênese. A espermatogênese é influenciada pela ação de hormônios. Os maiores reguladores da produção espermática são os hormônios relacionados com a reprodução. A testosterona, o LH e o FSH são os hormônios de maior importância para o início, manutenção e controle da espermatogênese. A função testicular normal requer estimulação hormonal pelas gonadotrofinas, que por sua vez são controladas por secreções de GnRH pelo hipotálamo. O hipotálamo, por sua vez, está diretamente conectado com o sistema nervoso central e o restante do organismo através de neurônios e vasos sanguíneos. O controle hormonal funciona operado por um sistema de feedback positivo e negativo. Mecanismo. Primeiro, o hipotálamo estimula a hipófise através da secreção de GnRH. Segundo, a hipófise estimulada produz e libera LH e FSH, que atinge os testículos através da circulação sanguínea, estimulando a atividade secretória das células de Leydig e de Sertoli. Terceiro, ao atingir determinada concentração na circulação, os hormônios exercerão um efeito inibitório sobre o hipotálamo e hipófise, que diminuirão suas secreções. O LH, hormônio luteinizante. O LH atua sobre receptores de membranas das células de Leydig, induzindo a produção de testosterona. A testosterona produzida desloca-se para dentro dos túbulos seminíferos, onde é necessária em altas concentrações para que ocorra a espermatogênese. O hormônio também é necessário para a manutenção da libido, para a atividade secretória dos órgãos acessórios masculinos e desenvolvimento das características corporais associadas com o fenótipo masculino. A atividade secretória da célula de Sertoli é controlada pelo FSH. Esta célula converte a testosterona em estrogênio, que passa para dentro do lúmero dos túbulos seminíferos, mas a função deste hormônio na espermatogênese ainda não está esclarecida. Ainda, a célula de Sertoli converte a testosterona em DHT, dihidrotestosterona, um andrógeno de maior potência biológica. O FSH, hormônio folículo estimulante, é produzido pela hipófise e é uma das gonadotrofinas juntamente com o LH. No homem, o FSH atua durante a espermatogênese. Estimula a célula secretar a testosterona, um hormônio responsável pela manutenção dos caracteres sexuais masculinos, como o aparecimento de pelos, engrossamento da voz, desenvolvimento da musculatura. A produção pulsátil do FSH é sincronizada com a de LH. Na ausência do LH, a produção de FSH cessa imediatamente. E quanto mais LH é produzido, mais FSH é secretado. Essa flutuação nos níveis de FSH e LH reflete a produção de hormônios como testosterona, que também são produzidos em pulsos. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino, atuando em diversas partes do corpo e influenciando o comportamento e o desempenho físico e sexual. Este hormônio atua principalmente no desenvolvimento dos tecidos reprodutores masculinos, como testículo e próstata. Além disso, está relacionado à produção de massa muscular, saúde dos ossos e crescimento de cabelos e pelos pelo corpo. A testosterona é considerada um hormônio que está relacionado ao bem-estar e saúde. Uma pesquisa feita na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, revelou que o hormônio feminino estrogênio também desempenha papel fundamental na fertilidade do homem. O nível de estrogênio na corrente do homem é mais baixo que o circulante na mulher, mas quando se analisa os órgãos do sistema reprodutor masculino, é mais alto que o existente na mulher. Quanto mais células de Sertoli, portanto, maior é o número de espermatozoides. Um dos receptores descobertos pelos cientistas
conhecido na literatura científica como receptor de estrógeno alfa, é justamente o responsável por estimular a proliferação das células de Sertoli. Alguns casos de infertilidade masculina podem ser falha na produção de estrogênio ou no funcionamento desse receptor. O hormônio GH, também conhecido como somatotrofina, ST, é um hormônio proteico produzido e secretado pela glândula hipófise anterior. Este hormônio é responsável por estimular o crescimento e a multiplicação celular em humanos e em outros animais vertebrados. Os principais controladores da secreção de GH por parte dos somatótrofos são os peptídeos liberados pelos núcleos neurosecretores do hipotálamo, a veia porta hipotalâmica. A grelina, juntamente com o hormônio da liberação do hormônio do crescimento, GHRH, é responsável pela promoção da secreção do GH. Já a somatostatina é responsável por inibi-la. Agora, vamos falar um pouco sobre a testosterona. Curiosidade: apesar de ser considerado o principal hormônio sexual masculino, a testosterona, na verdade, a maior parte do hormônio esteroide é convertida em dihidrotestosterona, sua forma mais ativa nos tecidos-alvo. Inclusive, algumas de suas ações dependem diretamente dessa conversão. A testosterona é, em geral, responsável pelas características que diferenciam o corpo masculino durante a vida fetal. A gonadotrofina coriônica estimula os testículos a produzir o hormônio por todo o desenvolvimento fetal e por cerca de 10 semanas após o nascimento, ocasionando, portanto, diferenças cruciais para o desenvolvimento fetal. Como pode ser observado em diversos experimentos com animais, durante a vida fetal, a testosterona é responsável pela formação do pênis e do saco escrotal em vez do clitóris e da vagina. Além disso, induz a formação da próstata e dos ductos genitais masculinos e da descida dos testículos durante a vida fetal. O eixo hipotalâmico, hipotálamo, hipófise, testículos, no controle da secreção de testosterona. Feedbacks. O controle das funções sexuais começa com a secreção de hormônio liberador de gonadotropina pelo hipotálamo. Esse hormônio estimula a hipófise anterior a secretar dois hormônios gonadotrópicos, o hormônio luteinizante LH e o hormônio folículo estimulante FSH. O LH é o estímulo primário para a secreção de testosterona pelos testículos, e o FSH estimula principalmente a espermatogênese. Por isso, a produção de testosterona é regulada pelo hormônio LH da seguinte forma: as células intersticiais de Lange nos testículos secretam testosterona apenas quando são estimuladas pelo LH. Se a quantidade de LH disponível aumentar, mais testosterona será secretada. Além disso, o controle da secreção de testosterona acontece por feedback negativo, ou seja, a testosterona que é liberada pela influência do LH tem o efeito de inibir a secreção de LH pela hipófise anterior, um mecanismo que se inicia sob influência do hipotálamo. Assim, sempre que os níveis da testosterona tornam-se elevados, o efeito de feedback negativo diminui a secreção para que chegue no valor desejado. Agora, falando mais um pouco sobre os hormônios do sistema masculino, vamos falar um pouco da hipergonadismo. Os tumores das células intersticiais de Leydig raramente se desenvolvem, mas quando se desenvolve, produzem até 100 vezes a quantidade normal de testosterona. Os tumores provocam o desenvolvimento excessivo dos órgãos sexuais masculinos. Já os tumores do epitélio germinativo secretam hormônios estrogênicos, também são secretados algumas vezes por esses tumores e causam a condição chamada ginecomastia. O hipogonadismo. Quando os testículos não são funcionais durante a vida fetal, nenhuma das características se desenvolve no feto. Quando o menino perde seus testículos antes da puberdade, o resultado é o estado de euniquismo, em que ele continua a ter órgãos sexuais infantis e outras características sexuais infantis por toda a vida.
Em alguns casos, o hipogonadismo são provocados por incapacidade genética do hipotálamo de secretar quantidades normais de NRH. Isso geralmente está associado à anormalidade simultânea do centro da fome no hipotálamo, fazendo com que a pessoa coma excessivamente. Assim, a obesidade ocorre junto com o eunuquismo. Por fim, galera, muito obrigada pela atenção.